Pessoal, boa noite, né? Boa noite mais uma vez, né? Vamos dando início aos nossos estudos, né? Continuando aí com o nosso tema de mediunidade, né? Conforme a gente tem, né, feito aí nas últimas semanas, né? No último mês, né? Então, dando início aí ao novo ano. E hoje nós vamos entrar, né, num capítulo novo aí da nossa apostila aqui de mediunidade da FEB, né? Onde nós vamos falar da prece, né? O nosso tema de hoje vai ser falar na prece, né? Dentro do ambiente... Marcelo. Oi? Não tô te ouvindo. Muito, muito, muito longe. Pera aí, deixa eu tentar melhorar. É os aparelhos de som aqui, meu Deus. Melhorou um pouco? Como é que tá aí pra você agora? Tá dando pra ouvir? Tá longe ainda. É? Não sei se é o meu, mas tá no volume máximo. Pera aí. Pessoal, o restante vocês estão conseguindo ouvir ou estão tendo dificuldade também para poder ouvir? Tá dando para ouvir, gente, ou não? Tá muito ruim para todo mundo. Melhorou agora? Eu estou ouvindo, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Melhorou para você? Pra mim, não. Pode ser que seja algum problema meu. Vou sair e vou entrar de novo. Tá. Pera aí. Tá, que eu tô trocando. Tá dando pra escutar tranquilamente. Tá, então vamos ver. Tenta entrar e sair, vamos ver se melhora. Então, pessoal, né, a gente está dando continuidade ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, né, para a gente começar, né? Pedir aí ao Cristo Jesus que nos abençoe e nos ilumine, né, nesta noite abençoada. Que possamos, neste momento, estabelecer em nossos corações e mentes a sintonia positiva de Jesus, para que a espiritualidade amiga nos acompanhe neste momento de estudo, de aprendizado, que possamos juntos elevar o nosso pensamento e o nosso entendimento nas questões do intercâmbio espiritual. Senhor Jesus, abençoa todos nós, envolve os nossos corações na sua energia e que possamos aproveitar esta hora de estudo da melhor forma possível. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Tá dando para ouvir, pessoal? Tá dando para todo mundo, né, escutar? Então vamos ver se melhora aí agora para vocês. Tá dando para ouvir todo mundo? Aqui no Instagram também, tá dando para escutar, pessoal? Aqui pelo Instagram tá dando para escutar o estudo, aumentei o som aqui também. Vai que, né? Então vamos lá, né, pessoal? A gente está aqui na apostila, né, no item 6, se eu não me engano. É isso mesmo, tema 6 do módulo 1, né? Que é a prece, né? Segundo o Espiritismo. Então hoje toda a nossa conversa vai estar girando, né, em torno desse conteúdo aí, né? A gente vai trocar um pouquinho de ideia acerca do que é a prece na visão espírita, o que é a prece dentro do conteúdo espírita, né? E a gente vai estar conversando, né, sobre a prece também dentro do ambiente, né, da reunião mediúnica em si, né? Porque a prece é uma das ferramentas de trabalho da reunião mediúnica, né? Dentro da reunião mediúnica vão haver vários momentos, né, em que a prece vai ser, quer dizer, utilizada ali pelos participantes, pelos médiuns, pelos espíritos encarnados, né, como um recurso aí de auxílio aos espíritos encarnados. Alguém que leu quer começar a falar alguma coisa? Né, quer perguntar já de uma vez, né? Um capítulo mais extenso que os outros, né? Então, Marcelo. Oi? Pode falar. Ariela, boa noite. Boa noite. Eu queria falar, assim, primeiro que esse foi o tema, assim, da apostila da FEB até agora que mais me tocou, sabe? Eu acho que é porque fala muito do sentir, né? E isso é muito mais fácil para mim do que a razão, né? Os capítulos tem que estudar mais em termos de razão, tem que ler de novo, porque eu sou meio tapada mesmo, mas sentir, pra mim é mais fácil. Mas, assim, fica pra mim, assim, quando a gente entende mesmo, né? O que é a prece, o que é você buscar a espiritualidade de uma maneira pura e sincera, né? E não só repetir palavras. É claro que essa repetição de palavras, ela tem seu valor também, eu entendo, para quem ainda não consegue fazer de outra forma, né? Sim. Mas, assim, para mim, quando eu faço oração pedindo auxílio, é como se imediatamente eu sentisse aquela resposta, eu sentisse o meu mentor, até de uma maneira muito mais fácil quando é uma prece de agradecimento.
quando é agradecimento parece que de onde ele está ele entendeu e aí é mais fácil, sabe? Mas quando é na hora da necessidade, que eu preciso de um auxílio, é imediato. É como se eu sentisse na hora, tem alguém presente, tem alguém me acalentando assim, nos momentos mais difíceis, sabe? E da leitura em específico, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando fala, não lembro em qual página, porque eu não estou com a apostila física, mas quando fala assim que uma pessoa, por exemplo, falando de uma maneira mais simplória, não certinho de acordo com o que está no texto, mas o que eu tirei de proveito, foi que assim, a pessoa, por exemplo, comete vários erros na vida, e aí em algum momento ela acha que só fazer a prece vai resolver aquilo tudo, né? E não é bem assim. É o que eu tento ensinar muito para minha filha, que não é uma moeda de troca, né? As coisas não são moeda de troca, assim. Que de repente se a pessoa realmente ela se arrependeu de coração, ela vai ter uma outra oportunidade. Mas não que apague tudo que ela fez se não for de coração e se ela não buscar pelo amor transformar aquelas atitudes, né? Então, essas duas considerações que eu queria fazer sobre a leitura. Não, peraí. Vou baixar o som aqui. Deixa eu voltar com o som aqui, gente. Senão eu falo sem estar né, com o áudio ligado. Eu desligo aqui para não dar reverberação quando o pessoal tá falando. Assim, a questão da prece, gente, né? Igual você está falando aqui, é a questão do sentimento, né? E sentimento está muito ligado com aquilo, né? Que os espíritos falam com a gente da mente, né? Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Um dos companheiros espirituais, se não me engano, o instrutor Alexandre, fala com o André Luiz o seguinte, que a prece está na base, que o pensamento está na base de todos os intercâmbios espirituais. Né? Olha o pensamento. Né? Então, o mecanismo do funcionamento da prece, ele é muito parecido com o mecanismo do funcionamento da mediunidade. Porque o que é a prece, vamos dizer assim, a grosso modo? Né? É uma mente, né, de um encarnado ou de um grupo de encarnados buscando contato, né, com mentes superiores, né, com mentes que estão, né, vamos dizer assim, com a mente de Deus, vamos dizer assim, né, vamos usar a ideia da mente de Deus, com Jesus, ou com um santo de devoção, ou com um espírito que ele acha que é iluminado, né? Então, a prece, né, nada mais é do que irradiar um pensamento e esse pensamento ser recebido por alguém. Né? A gente vai ver que é muito parecido com o que acontece na mediunidade. O espírito irradia, ou seja, o espírito pensa, aquele pensamento sai dele, né? E chega até o médium, que o médium percebe, traduz aquele pensamento dentro daquilo que ele dá conta, né? Dentro dos conteúdos que ele possua, né? Aí entra o animismo, e ele escreve, ou ele fala, ou ele desenha, ou ele comunica de alguma forma a intenção daquela entidade, daquele espírito. Na prece nós temos um processo contrário, vamos dizer assim, né? Nós aqui encarnados, né, jogamos para fora o nosso pensamento, no sentido que, né, nós estamos concentrando, então o pensamento ele flui da gente, né, e ele vai em busca das esferas superiores, ou vai até onde, né, a nossa capacidade espiritual dá conta. Né? Lá no livro Entre a Terra e o Céu, tem no início do livro, o ministro Clarence está lá com o André Luiz, e eles estão lá no Templo da Prece, né? No livro entre o Céu e a Terra, exatamente. E aí o que acontece? O André Luiz, eles estão percebendo lá, né? O André Luiz está lá estudando, né? O mecanismo das preces que chegam no mundo espiritual. Né? E aí eles falam, né, de vários tipos de prece, né? Eles vão falar lá, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, né? E eles vão falar que algumas preces conseguem atravessar as esferas espirituais e subir, enquanto que outras preces ficam aqui, né, no plano físico mesmo, porque são preces que os espíritos falam, vou usar o termo também meu aqui, são preces mesquinhas. Né? O que é a prece mesquinha? Quer dizer que é uma prece ruim? Não. É uma prece cujo pensamento e o objetivo dela é uma coisa muito simplória, muito materializada. Né? Então, normalmente, essas preces não atingem as esferas superiores. Né? Por exemplo, eu estou aqui e eu faço uma prece para me ganhar na loteria. Dificilmente uma prece dessa vai chegar. Né? Opa, peraí. Desconectou aqui, gente. Desculpa. Tá? Instagram aqui, tá, gente? Eu troquei a rede do Instagram aqui, gente, porque tava dando, né, deu um pico aí no sinal, eu coloquei os dados móveis aí, eu acho que agora vai dar uma melhorada, tá bom? Então nós estamos falando da questão da prece, né? Então o que é a prece? A prece é o nosso ponto de contato com o Criador, né?
o Lucas ele brinca, né, que através da prece nós conversamos com Deus e através da consciência ele responde, né? A nossa consciência normalmente é, né, o condutor da resposta espiritual, né? Nós podemos dizer que a consciência é a nossa linha direta com o mais alto, tá? É a nossa linha direta com o Criador, com Deus mesmo, com, né, o Ser Supremo lá que criou tudo que a gente pode imaginar que existe e mais além, né? Então, quando a gente pensa na prece, né, nós vamos ver que ela acompanha, né, a nossa evolução desde o início, né? Tem um poema muito bonito que diz que, né, um poema do Egito Antigo, que fala que quando uma planta sai da terra e busca, né, vencer ali o solo e a semente se rasga, né, para a folha sair, para o caule, né, começar a crescer, né, a planta está buscando o quê? O sol. Né? Como se ela estivesse fazendo o esforço dela por nascer, por germinar, é a prece do vegetal em busca da vida, né? E a vida, que é o sol, vai responder com luz, com calor, né? E com a energia necessária para aquela nova vida se desenvolver. Então a prece ela tem sempre essa questão, tem um emissor, um receptor, né? Tem uma manifestação de algum desejo, né? E tem um resultado ou uma resposta, né? Então, assim, nós vamos ter sempre, basicamente na prece, nós vamos ter sempre essa estrutura, vamos dizer assim. Pode falar, Betinha, vamos fechar aqui para você falar. Boa noite. Boa noite. Hoje, eu estudando um capítulo, eu vi um artigo que eu tinha escrito para a nossa casa espírita, que era sobre a prece. E uma das coisas mais interessantes foi justamente isso. A prece é uma conversa com Deus. E no dia que eu estava explicando isso, as pessoas dizendo, mas eu não sou atendida. Existe uma diferença. Você pode fazer a prece. Agora, desejar é diferente de merecer ou precisar. Né? Porque você, às vezes, pede e é como você falou, pedindo custo. Desejar uma coisa. Não quer dizer que você vai ser atendido pela prece. Você tem que merecer e precisar. Né? E sobre o objetivo, no estudo da Casa Espírita Eurípides Bassanupa aqui, eles deram um exemplo muito prático sobre a necessidade, por que a gente tem que fazer uma prece. Ele deu o seguinte: se a gente não limpar periodicamente no nosso quintal ou nossa casa, a sujeira se acumula, o mato cresce e há proliferação de bichos e insetos. No campo espiritual, se não limparmos o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam, mesmo que temporariamente, favorecendo a ação de espíritos endurecidos. Por isso que a gente tem que rezar todo dia. A gente precisa rezar, é isso que as pessoas têm que entender. Não é falar mecanicamente, é você ter uma conversa com Deus, né? E limpar aquilo, porque você está andando pela rua, você está captando um monte de coisa. Queira ou não queira. Principalmente quem é médium. A gente vai andando, a gente fala, opa, esse me pegou de jeito. Se você não fizer, não tiver o hábito da prece, seu quintal vai ficar sujo. Só isso. Beleza. Não, certinho, Beto, você está falando, eu estou pensando, né? Que, segundo os amigos espirituais, a prece é sempre uma manifestação do nosso pensamento, né? Então, quanto mais primitivo o ser, né, mais simplória é a prece, né? Eu dei o exemplo lá, né, no início lá da planta, né, germinando, que está pedindo pela vida, né, e o sol vai atender, né, como uma manifestação da divindade, né? Até o sol era adorado como um deus, né? Então, quando o animal pede, né, o filhote pede, né, mia, ou pia, ou grita lá no ninho, né, ou na toca, e a mãe atende, aquilo também a gente pode considerar como uma materialização de um início de uma prece, né? Até porque o animal ele não entende um ser divino, né, um ser superior, né? Então ele faz a prece para aquele ser que ele considera mais próximo da realidade dele, né? Até no nível inconsciente, né? A planta faz pro sol, né? O animal faz lá pro genitor dele. A gente, né, faz as nossas preces para quem? Para os espíritos, para Jesus, né? Porque às vezes o conceito de Deus está tão distante da gente que aí entra a questão dos intermediários, né? Que são aqueles seres que
recebem o foco da nossa prece, né? Eu lembro lá do livro Libertação, quando o André Luiz entra, né, com o Gúbio numa igreja, né? E o André Luiz nota que as imagens da igreja brilhavam, né, com uma emanação espiritual, né? E aí o André Luiz pergunta, fala assim, mas por que as imagens brilham se a gente sabe que não tem nada ali, que a imagem é só um adereço, né? E o próprio Moisés proíbe o uso de imagem e tal. Aí o Gúbio explica para ele, fala assim, não, elas brilham porque nelas se concentra o pensamento de todas as pessoas que vêm aqui orar. Então todo mundo vem aqui, né, ajoelha no pé da imagem lá, reza, e a emanação mental da pessoa aglutina, né? Ou seja, o pensamento da pessoa envolve a imagem, vai juntando de todo mundo, é natural que a imagem brilhe, que ela resplandeça com o reflexo da fé, da esperança, daquelas pessoas que vão ali orar. Ou seja, a estátua em si, ela não tem poder, né? Mas ela tem no mundo espiritual, ela brilha por causa do pensamento de todas as pessoas que acreditam nela. E isso também, né? Aí voltando lá pro outro livro, Entre a Terra e o Céu, né? Com um fenômeno que os espíritos falam de prece refratária, que é quando alguém faz uma prece para alguém que não está em condição de receber. Por exemplo, eu acho, né, que o meu avô é o ser mais iluminado que existe. Eu faço prece para ele e tal, né? Mas na verdade, o avô que eu conheci é aquele velhinho de 70 anos, mas às vezes quando meu avô era mais novo, ele era o maior matador da região, né? Ele matava, estuprava, roubava os outros lá, mas para mim, que não conhecia esse lado dele, ele é um anjo. E aí o meu avô desencarna, eu dando fazer prece para ele. Né? E às vezes ele está lá no umbral, lá numa região lá tenebrosa, lá, né? Cheio de complicação, né? E ele vai vir atender a minha prece? Ele nem vai perceber a minha prece. Né? O que vai acontecer? Essa vibração amorosa, mesmo que eu direcione para ele, vai ser recolhida por outros espíritos que estão em condição de ajudar, e esses espíritos vão atender, se for o caso de ser atendido a prece. Né? Aí nós temos que ver a questão, né? A prece sempre fala assim que tem a questão do mérito, né? Tem a questão da necessidade e da possibilidade. Então, assim, aquilo que eu peço para a espiritualidade, né? Até o Kardec ele divide a prece, né, no louvar, no pedir e no agradecer, né? Então ele fala que a prece também se divide nessas três situações. O que acontece? Muitas vezes o que a gente pede para a espiritualidade é coisa que, aos olhos dos nossos, né, mentores espirituais, ou daqueles que estão, né, vamos dizer assim, controlando a nossa encarnação, é loucura, né? Então tem coisa que eu acho que é muito bom pra minha vida, que o Espírito de Luz fala assim, loucura, se eu der isso pro Marcelo, o Marcelo vai cair no buraco. Não vou dar isso nunca pra ele, né? É a mesma coisa do menino, né, que na sua inocência chora com o pai para poder enfiar o dedo na tomada, e o pai não deixa. E o menino fica indignado com aquilo, né? Então muitas vezes a gente, ao pedir algo para a espiritualidade, a gente tem que lembrar que algumas coisas não são atendidas porque aquilo ali vai fazer mal pra gente. Principalmente aqueles que são os nossos pedidos egoístas, né? Nossa, a Marinha podia largar o Zé e ficar comigo, olha que pedido egoísta, né? Você acha que a espiritualidade vai vir para poder desfazer o afeto do outro, para poder fazer o outro gostar de mim, né? Então é uma coisa que a gente teria que pensar. Ou então para mim ter uma vantagem em detrimento do outro, né? Nossa, eu quero que o outro pegue a doença e eu não, né? Não vai acontecer, os espíritos não vão interferir para isso aí, né? Então assim, esse raciocínio, né, sobre o que é a prece, ajuda, né, muito aí na nossa trajetória espiritual. E como a Betinha falou, a prece, ela é uma materialização, né, ou seja, uma oportunidade de limpeza do nosso espírito, né? Então os grandes espíritos, eles oram muito menos que a gente. Por quê? Porque a prece é como se fosse, imagina o seguinte, né, a gente pegar um exemplo. A prece é como se você fizesse uma ligação para alguém e estivesse falando com ele no telefone. Aí de vez em quando você esquece e desliga, você tem que ligar de novo, né? Quem se mantém conectado com as esferas superiores não precisa fazer mais prece, não. Jesus fazia a prece na maioria das vezes, né? Para poder ensinar a gente como fazer, né? Ele fazia porque ele tinha que exemplificar, porque ele sabia que nós, né, ainda estávamos ali num processo de aprendizado e ele tinha que ensinar pra gente como, né, contatar o Criador, né? Então isso também é uma coisa interessante da gente pensar, né? E sem contar, né, gente, que a gente tem várias diferenças de prece, né? Nós temos lá a prece e aquilo que a gente chama de reza, né? O que é a reza? A reza, né, é a oração, né, repetitiva, né? Aquela oração lá, reza 20 Padre Nosso,
reza 35 Ave Maria e 75 creio em Deus Pai, né? E o cara fica lá naquela métrica lá. Aquilo ali, né? O que acontece com aquilo ali? A mente da pessoa, né? Ela vai se condicionar com aquilo. Vai ter alguma utilidade? Sim, vai ter alguma utilidade. Mas talvez não tanta utilidade quanto teria se a pessoa fizesse uma prece espontânea. Né? Uma coisa que o Kardec frisa muito aqui no texto, aqui, que o pessoal, no recorte que o pessoal tira do Kardec, é a importância, é uma coisa até que o Paulo de Tarso falava também, né? Da prece inteligível. Ou seja, se eu fizer uma prece, né, eu tenho que entender do que eu estou falando, o que eu estou pedindo, o que eu estou querendo. Não adianta o cara estar fazendo uma prece em alemão na minha frente e eu estou lá assim, tá, o que ele disse? Eu não consigo conectar minha mente com aquilo que eu não entendo. Então a prece ela tem que ser inteligível, tem que entender. Né? Para me acompanhar a prece do outro, tem que entender o que a pessoa está falando. Né? A galera está falando aqui, ó. Fiquei feliz que sua fala sobre a ação da prece ser parecida com a mediúnica. Dessa forma, se é tão fácil sentir o plano espiritual durante a prece, espero conseguir algo relacionado à mediunidade. É o mesmo processo. É o mesmo processo. São mentes que estão se conectando, né? E nós estamos trocando, né? Informação e nós estamos trocando entendimento. Pessoal, nós estamos falando de prece, tá? Para quem está chegando aqui no Instagram, aqui também aqui no Jitsi, aqui nós estamos falando de prece à luz da doutrina espírita, tá, gente? Deus sempre atende, pode até ser que não atenda no momento, mas lá na frente vem a explicação daquilo que você pediu, e daí quando você recebe a explicação, sim, com certeza, toda a prece tem uma resposta, né? O resumo que você está falando, toda a prece tem uma resposta. Talvez não a resposta que a gente queira, mas a resposta que a gente precisa, né? Claro que aí nós estamos falando da prece que sobe, né? Porque, né, existem preces que a resposta dela já é o ato de fazer a prece, né? Eu lembro lá do livro lá, né, Vivendo no Mundo dos Espíritos, que é o segundo livro daquela série da Patrícia, né? O pessoal desce o pau no livro da Patrícia, né? E lá no livro tem um episódio, né, um dos capítulos do livro que fala sobre a prece, né? A Patrícia está no cemitério, ela vai lá, não sei porquê, ela vai lá no cemitério, ela cisma de ir lá no túmulo dela para ver como é que tá, né? Ela vai lá, curiosa, né? Vou lá ver meu túmulo, né? Ela chega lá e vê lá o túmulo dela, lá com o nome dela, aquela coisa, e ela vê duas senhoras em pé na frente do túmulo dela. Né? E aí elas estão conversando, falam, essa moça aqui, eu conheci o pai dela, morreu tão novinha, tadinha, né? Como é que será que ela tá, aquela coisa toda, né? E ela olhando as mulheres conversando, né? Falando dela, né? As senhoras. E aí uma dessas fala assim, sabe uma coisa, eu acho que eu vou rezar pra ela, vou pedir, né? Vamos rezar pra ela? Aí as duas, né, fazem aquela posição de prece, né? Fecha os olhos e vão fazer uma prece pela Patrícia, que tá lá na hora, né? E aí a Patrícia contando no livro, né? Muito engraçado, né? Que a Patrícia fecha os olhos, assim, fica naquela posição, tipo assim, vou receber uma luz que vai descer sobre mim, né? Alguma coisa nesse sentido. As mulheres vão lá, murmuram algumas palavras, fazer uma prece lá, né? Falam que estão sentindo muito bem, a Patrícia olha assim, nada. Nem um fenômeno luminoso, nem luz nenhuma, nem nada desceu do céu, nem nenhuma energia saiu das mulheres e foi para ela, nada. Né? E ela olha para aquilo e ela fica encafifada com aquilo. Fala, o que é isso? Eu tô aqui, ó, fazendo a prece, é para mim, ó, eu morri, o túmulo é meu, né? Deu um trem errado aí. E aí o mentor que estava acompanhando ela falou assim, mas cadê, né, a prece? Ele fala assim, não, a prece foi feita. Só que a prece que foi feita ali foi uma fazendo a prece para poder impressionar a outra como sendo caridosa e cristã. Né? O objetivo delas foi completo. Elas estavam fazendo a prece não pensando em você, elas estavam fazendo a prece pensando em aparecer para outra companheira, uma pensando em aparecer para outra como uma boa cristã, alguém que reza. E isso aconteceu, um olhou para o outro e falou, nossa, rezou muito, mesmo, você também, né? Olha como é que nós somos cristãs e amamos, vamos embora. As duas foram embora felizes. A resposta da prece dela, né, foi o ego delas ficar satisfeito. Né? Não subiu, não foi para a espiritualidade, não aconteceu nada. Né? Então existem, né, a prece ela depende do pensamento. Né? Então se o pensamento da pessoa está pairando ali numa região inferior, aquela prece ela não sobe. Ela não sai daquele ambiente onde ela está. Né? A prece ela continua pairando naquela região espiritual aonde a mente da pessoa, né, se movimenta. Então muitas vezes a pessoa faz uma prece e quem escuta é o espírito obsessor que está passando na rua. Né? Porque a prece é algo, né, que é uma questão de baixo nível. Né? Então assim, tem gente que faz prece para conquistar os outros. Né? Tem gente que faz prece para o outro passar mal. Né? Essas preces não vão para as esferas superiores. Ou tem gente que faz prece para aparecer. Né? Aí nós vamos voltar, né, à essência aqui do
do nosso capítulo aqui, ó. O pensamento é tudo. A forma é nada. Então não adianta eu rezar 10 mil Pai Nosso se eu não sentir nenhum deles. Se eu não entender o que eu estou falando e aquelas palavras não entrarem na minha intimidade. Como eu posso fazer uma prece sem ser vocalizada? Né? Existem espíritos que a prece deles é o trabalho. Né? Eu tive a oportunidade uma vez de ver isso lá no meu serviço no hospital. Tinha um médico lá atendendo o pessoal, né? E esse médico estava lá conversando com o pessoal e ele estava lá todo iluminado, né? E aí tava um amigo espiritual lá, né, o Lucas, né, um outro companheiro espiritual, nem o Liel, né, tava lá batendo papo no espírito lá do hospital, né, falta o que fazer, né, na hora do serviço, né, mas tava tranquilo lá. E aí eu perguntei pro espírito, falei assim, o que ele tá fazendo? Tá fazendo prece? Ele falou assim, o espírito falou assim, ele está em prece, mas a prece dele é a ação que ele tá fazendo, porque ele tá tão desejoso de ajudar aquelas pessoas e tá com tanto amor naquilo que ele tá fazendo, que é a mesma vibração de que se ele tivesse ajoelhado no pé de uma estátua lá, rezando com as mãos postas lá igual uma criancinha. É o mesmo efeito. Aos olhos da espiritualidade, ele está em estado de prece. Né? Por quê? Porque a ação da pessoa, daquele companheiro lá, era uma prece. Né? E pelo que eu sei, tá? Isso, né? O moço, né, o médico lá, nem acredita em Deus. Não acredita. Não, pra ele, ateu. Mas a ação dele é uma ação que ele estava na mesma vibração do que a gente via. Quando você lê no livro, você pega lá e vai ver o André Luiz lá. Nossa, né? A ministra começou a fazer uma prece, todo mundo se iluminou aqui. Estava acontecendo aquilo com o cara trabalhando. A prece dele é a ação prática dele. Não falou de Jesus, não lembrou que Deus existe, não agradeceu, não. A ação dele no bem ali, o desejo dele de ajudar, movimentou o mesmo nível de energia do que uma prece de fundo religioso, talvez em alguns lugares não movimentaria. É interessante a gente pensar nisso, né? A gente refletir sobre isso. Por quê? Porque a forma, ou seja, o exterior é nada. O que importa é o fundo, a intenção, a ideia por trás, né? O motivo, a causa, né? É isso que importa quando a gente vai falar de doutrina espírita. É aquilo que está no íntimo, não aquilo que aparece, ou aquilo que é percebido pelos outros. Né? A história da Patrícia. Né? As duas senhoras fizeram a prece uma para a outra. Né? Na verdade, elas rezaram uma para a outra. Para que a outra... Né? Qual que era a resposta da prece que elas queriam? Sair de lá se sentindo, né, iluminadas, pessoas boas. É isso, né? Mas espiritualmente aquilo ali não saiu. Como tem, né, muitas pessoas muito humildes que um olhar para cima dele já significa conexão com o mais alto. Tá? Então, assim, tudo é o pensamento. Alguns precisam de uma algação longa, outros precisam de uma algação curta, outros precisam da ação. Cada um de nós materializa sua prece dentro do conteúdo da própria intimidade, ou seja, dentro daquilo que nós somos, daquilo que reflete aquilo que nós vivemos, aquilo que está, né, na nossa realidade. Né? Mas aí quando a gente vai fazer uma prece, o que vai acontecer? Se essa prece tiver, né, o poder necessário, o que é o poder? Fé, né? O objetivo positivo é a crença. Essa prece ela vai subir para as esferas superiores. E lá ela vai ser recebida ou por aquele para quem te dirige a prece, se tiver em condição, né? Ou pela espiritualidade, né, nos seus vários e vários, né, locais, né, ou vamos dizer assim, ambientes apropriados, né, onde as preces chegam e os espíritos sabem como lidar com aquelas energias. Né? Então, eu fazer a prece para um personagem famoso não se perde. Né? Até porque, igual a gente estava falando, né, existem muitos personagens que são famosos, que são considerados santos, que estão nas regiões umbralinas. Né? Que ele tem o nome de santo, tem até uma imagem, você vai estudar a vida do cara, o cara é uma criatura monstruosa, uma pessoa horrível, um ser humano tenebroso, né? Mas a igreja deu o título dele de santo, e isso não leva ele para a colônia espiritual, não. Ele continua lá nas regiões, né? Existem muitos santos, né? Muitas pessoas que passam aí como líderes religiosos, né, iluminados, que chegam no mundo espiritual em estado de mendigância espiritual, né? Porque o que os outros acreditam deles não é o que eles são de verdade, né? Então a gente tem que lembrar disso. Né? A prece pode aumentar o fluido vital de um ser? De certa forma, sim. Tá? Não diretamente, mas é possível, porque você pode fazer uma prece de intercessão. Né? Tem um livro do André Luiz, se não me engano, os Missionários da Luz, se não me engano, são Missionários da Luz mesmo.
né? Que tem a prece do menininho que pede para a avó não desencarnar, e a avó não desencarna, né? Então, assim, a história basicamente é o seguinte, olha só o poder da prece, né? O André Luiz chega com a equipe, né, na casa de uma senhora evangélica, né, uma senhora de filiação evangélica, né? E eles estão lá porque ela vai desencarnar, ela vai morrer, e os espíritos de luz foram lá buscar ela. Basicamente isso. Eles chegam lá e vai começar aquele processo de desligar a pessoa do corpo, aquela coisa toda, né? Ela tá bem doente, bem grave, né? E em determinado momento eles estão lá fazendo no meio daquele trabalho, eles vinham com a autorização do mundo espiritual para desligar a senhora, né? Aquela comoção, aquela coisa toda, uma matrona, né? Uma senhora cheia de valores, muito, né? Entra no quarto o netinho dela de 5 anos de idade, né? Ele vê a avó lá naquela condição, né? Morre, não morre, ele aproxima da avó, ajoelha do lado dela e fala, prece, Jesus, não deixa a vovó morrer. Menino de 5 anos de idade, né? E aí, na hora que o André Luiz lá, fazendo aquele processo para desligar, junto com os espíritos, desce uma entidade iluminada dos planos superiores na hora, pá, fala assim, opa, pega aí. Né? Mudança de plano aí, pessoal. Mudança de plano, né? Eu vim aqui porque as esferas iluminadas me mandaram, né? Um espírito iluminado lá que não se identifica, né? E o plano agora é outro. Vocês vão dar mais 15 anos de vida para ela. Vocês vão trabalhar o sistema de força dela, que ela tem que ficar encarnada aí mais uns 15 anos. E o André Luiz fala assim, nossa, mas como é que pode? Ela, né, o projeto aqui, ela desencarnar agora e tal. Eu falei, não. Aí o espírito vira para eles, né? O espírito iluminado que está lá, né, mudando a situação, vira para eles e fala assim, não, uma entidade de altíssima envergadura interviu em favor dela e nos compete obedecer. Aí o André Luiz fala assim, mas como que é isso? Né? Quem é essa entidade que faz os planos mudarem? Ou o espírito aponta pro neto, fala assim, ela ali, ó. Aqui, ó. Aí o André Luiz fala, que a prece que o menino fez agora aqui impediu dela desencarnar? Um menino de 5 anos de idade fala assim, não, a prece dele aqui é só o final da história. Durante a noite, antes de vocês virem para cá, enquanto vocês se dirigiam para cá, né? O neto dela percebeu o estado que ela estava, né? E em desdobramento saiu do corpo durante o sono, veio até ela e foi no quarto de uma tia que ele tem, que é filha dela, que estava tão desequilibrada, né? E essa tia, né, está grávida, tá? Ela está nos primeiros meses da gestação. E o que acontece? A tia estava tão desequilibrada com a morte da avó, né? Da mãe dela, né? Eu não sei se é a mãe ou a sogra, não fala, né? Mas ela estava tão desequilibrada com a morte que ela estava perigando fazer um aborto, ter um aborto espontâneo, de tanto desespero que ela estava. E o que acontece? O espírito está reencarnando, a menina que está reencarnando, é a companheira multimilenar desse espírito, e eles dois vão assumir o trabalho da avó. Né, no campo aí da beneficência espiritual que ela faz, né, e da questão da igreja lá evangélica lá que eles coordenavam. E isso impacta na vida de um monte de gente. O que aconteceu? O menino saiu do corpo durante o sono, né, voltou a ser o que ele é no mundo espiritual, viu a situação do reencarnante lá, da companheira que estava reencarnando, né, o do desequilíbrio da tia, né, e o que ele fez? Ele foi nas esferas iluminadas e pediu, né, para as entidades que comandam o planeta, né, que desse uma moratória para a senhora, para ela poder fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. E nós estamos aqui para cumprir o que ele pediu. Ou seja, ele fez a prece. Aí eles tiveram que injetar fluido vital na senhora, né? Mas claro que tinha um motivo, e era um espírito de envergadura. O menino estava fazendo ali por causa de um capricho infantil, né? Ali estava uma criança, ali porque ele estava dentro do corpo físico de uma criança, ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas fora do corpo, dentro da condição espiritual que ele tinha, ele foi lá e pediu para resolver o problema, porque ele tinha um objetivo, né? E aquela pressa dele chegar e ajoelhar no pé da vozinha naquela hora era apenas ali, né, um reflexo de toda essa situação que ele ali, enquanto criança, ele não estava consciente naquele momento. Quando ele dormiu e saiu do corpo, ele estava, né? Olha que interessante, olha como é que, até onde que a prece vai. A prece do espírito iluminado, né? Então, movimenta muita coisa, né? Deu 15 anos, se não me engano, de vida para a avó dele, a mais, né? Então o espírito iluminado, né, quando a prece é justa, né, e ele foi lá e falou, é por isso, olha quantas pessoas nós vamos... tá certo, você não só tem razão do que você está falando, como você tem mérito. Aí entra a questão do mérito, né? O que nós temos para oferecer na prece? Qual é o nosso mérito? Né? Outro conteúdo que dentro da prece nós precisamos trabalhar. Eu quero ajudar alguém com a minha prece, então o que eu ofereço?
Né? Qual que é o meu nível de renúncia, de compreensão, de perdão, de amor, de carinho? Isso conta. Por isso que a prece de mãe é uma das que mais funciona. Né? Porque normalmente mãe tem a conta bancária do amor, não é? Lá na... Né? Então normalmente a prece da mãe, né? Se não for uma coisa que é ali a necessidade espiritual do ser, normalmente a prece da mãe tem um poder acima da média. Né? Olha, por quê? Porque tem essa questão, tem o que se oferecer. Né? E isso é muito interessante para a gente entender. Né? Porque a gente vai voltar num grande mecanismo dentro da mediunidade, dentro da doutrina espírita, dentro da vida, que se chama o mecanismo, né, da intercessão. Um grande amor pode interferir por um amor menor. Por isso que os espíritos falam pra gente crescer. Você ama muito? Então cresce. Você ama muito, você quer ajudar? Evolui. Porque aí você vai estar na condição de você chegar lá e falar assim, olha, eu tenho um mérito aqui, eu quero ajudar o fulano. Ah, nós vamos estudar esse caso aqui, pega aí, vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Então, o amor é uma grande ferramenta. Né? E aí eu tô falando da prece num sentido mais amplo, né, gente? Porque quando a gente pensa na prece, é a gente conectar com o mais alto. Né? Eu tô contando um monte de história aqui, porque facilita o entendimento do conteúdo do capítulo. Né? Nós vamos ver lá o André Luiz na Casa Transitória de Fabiano, né? Quando a Casa Transitória é uma espécie de um prédio no mundo espiritual, né? Que se move, né? Ele é capaz de ser retirado de um lugar e levar para o outro, né? Dentro das regiões ali do umbral. Em determinado momento, essa casa, né, vai ser atacada ali por umas forças trevosas ali, porque eles iam se mudar de ambiente, né? Que é uma espécie de um castelo, uma casa, eles não explicam muito bem, né? É uma instituição no mundo espiritual que se move, basicamente isso. E aí, né, as entidades trevosas estão lá tentando invadir. E aí o André Luiz entra em desespero e fala, vamos fazer prece aqui, né? Vamos pedir Jesus para ajudar, que o pau tá quebrando. A coordenadora da casa vira para ele com a maior tranquilidade do mundo. Fala assim, André, se você quiser fazer suas preces, fica à vontade. Fiz as minhas pela manhã. Já era de tarde, quase de noite. O que ela quis dizer com o André Luiz? Né? Se você perdeu a conexão com a espiritualidade superior, fique à vontade de fazer prece, mas nós não precisamos não, nós estamos conectados, nós estamos aqui tranquilos. Então a prece é o teclado do telefone para a gente falar com Deus. Né? A gente fala, Deus aqui, ó. Né? Então se eu não presto atenção nos números que eu estou digitando, né? Se eu não presto atenção para quem eu estou ligando, eu conecto a minha mente com aquilo que não presta. Né? Nós podemos usar o exemplo disso. Né, o nosso exemplo moderno aqui. Se eu não olhar para quem que eu estou ligando no meu telefone, eu posso ligar para a pessoa errada. Né? Posso ligar para a pessoa errada, acho que eu estou ligando para a Diné aqui. Né? Falo assim, meu amor, bom dia. Entendeu? Estou conectando. Aí que está a questão do pensamento, da atenção, da mente. Né? Então, assim, quando eu faço uma prece, né, primeiro eu tenho que concentrar. Se eu der conta de fazer a prece do trabalho, né, agindo bem o tempo todo, aí também a prece também funciona também, né? Mas a gente que não dá muito conta às vezes de fazer isso o tempo todo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que concentrar, pensar. Assim, vamos elevar o nosso pensamento. Quando eu era menino, eu pensava, elevar o pensamento, né, para imaginar que eu estou em cima do telhado da casa espírita, né? Não. Elevar o pensamento é o quê? Tirar o pensamento das coisas do dia a dia e buscar o mais alto. Tá vendo como é que elevar o pensamento às vezes é uma coisa que é difícil? Né? Muitas vezes a gente fala assim, vou elevar o pensamento, mas eu fico pensando assim, na conta de água, de luz, né? No fulano, no meu trabalho, no emprego, no dinheiro, na conta atrasada. Eu não elevei meu pensamento, não. Meu pensamento continua aqui, ó, no nível das minhas questões aqui do dia a dia. Né? Então o que é elevar o pensamento? Pensar em Deus, pensar em Jesus, lembrar que a nossa vida aqui é só um estágio. É elevar mesmo, sair do pensamento comum e começar a pensar assim, olha, existe um mundo espiritual, existe os espíritos de luz, olha, eles existem, eles estão me ouvindo, eles estão aqui, né? Na hora do culto, na hora do tratamento, na hora que seja. Então elevar o pensamento é pensar fora da caixa, vamos dizer assim, da nossa caixa, que é o quê? Que é o conteúdo dos nossos pensamentos do dia a dia. Aí nós saímos, nós elevamos o pensamento.
Né? Como também tem gente que abaixa o pensamento, né? O que é um problema. Né? Eu estou aqui bem equilibrado, aqui dentro da minha casa, aqui dentro do meu normal, aí eu começo a pensar em coisa que não deve, em crime, violência, em pornografia, em sexo desequilibrado, né? Pensamento de ódio, de raiva, eu estou baixando a minha vibração. Né? E se o pensamento é tudo, existem pessoas que fazem prece pro mal. Porque o pensamento dela está vibrando em determinada, né, sintonia e conecta. Né? Eu começo a pensar demais em sexo desequilibrado, meu pensamento começa a conectar com entidades que vibram naquilo ali. É como se eu estivesse chamando elas, não é uma prece. Não estou chamando através do meu pensamento. E pior, às vezes, através da minha ação. E aí esses companheiros se sentem convidados por mim, o que não é mentira, apesar de indiretamente, né? Que eu não falei assim, vem cá pra casa, mas eu falei assim, ó, eu gosto do que vocês gostam. Né? E eles vêm, né? E começam a dividir o ambiente que eu vivo com eles. Aí fala assim, mas como é que você arrumou essas companhias? Eu falo, não sei, sabe? Pensamento. Por isso que Jesus nos ensina primeiro, antes de orar, a vigilância. Vigilância no sentido, não no sentido pejorativo do vigiar, de não pode nada, oh meu Deus do céu. Não. Vigilância no sentido de a gente estar consciente daquilo que nós estamos vibrando mentalmente. Né? Então vamos lá. Né, gente? Alguém quer mais falar alguma questão do livro aqui? Nós temos muita página, eu acho até que semana que vem nós vamos continuar aqui. Né? Eu vou pegar aqui uns tópicos aqui, só pra gente poder puxar aqui, né, de todo mundo. Quem quiser perguntar também pode, tá, gente? Pode falar, perguntar, comentar, à vontade. Aqui, ó. A prece é uma evocação. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento, com o ser a quem se dirige. Olha só, né? Aqui, né, o Espírito está falando basicamente o quê? A prece é como se ele pegar o telefone e ligar. A evocação ligar. Alô, fulano, tem o seu número aí, ó. Né? Ou por outros, pelos vivos encarnados, ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Então aqui é um trechinho, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está falando da prece. Né? Então quer dizer, toda a prece que eu faço para alguém, Deus está consciente. Quer dizer que o Espírito vai chegar lá e fazer um relatório que quando você lê que o Espírito chega lá com o papel, Deus, olha aqui, o Marcelo fez uma prece ontem. Não é assim, né, gente? Né? Na verdade, Deus está consciente de tudo que acontece o tempo todo. Então, é natural que esse fenômeno já esteja acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo. Né? E aí vem a questão do nível da nossa prece. Nós podemos pedir, né? A prece é sempre um contato de uma ou mais mentes. Né? É sempre um contato, é um pensamento. Aí fala assim, mas eu estou orando e dá tudo errado. Será que eu estou vigiando antes de orar? Né? Orar é saber posicionar-se da forma que a prece chega até o Criador. Né? Isso aí, Mateus diz, todas as palavras serão inúteis se não brotarem do coração. Palavras não dão luz, palavras que não dão luz aumentam a escuridão, exatamente. Palavra não é nada, pensamento é tudo. Tem gente que faz prece maravilhosa. E aquilo ali não sai nada dele. Né? Então, assim, não é o vocabulário da pessoa que conta, tá, gente? Às vezes a gente se esforça até para fazer uma prece bonita, né? Porque a gente emociona, uma coisa assim. Mas isso não é o fator determinante. O fator determinante é o que a gente está sentindo. Né? Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo uma prece e alguém está me acompanhando mentalmente, essa pessoa está se conectando e eu não. Por quê? Porque aquela prece é um teatro. Tem muita gente que, infelizmente, né? Muitos de nós, né? Que quando a gente vai fazer uma prece, a gente tá ali recitando um texto. Você pega um ator, bota ele para recitar, ele recita um texto maravilhoso, todo mundo chora, mas ele não sente nada daquilo, que para ele é um trabalho. Ele decorou depois a entonação de voz, ele é um ator. Né? Não tô falando que todo mundo que faz prece é assim, tô falando que muitas vezes alguns de nós vão fazer prece preocupados em achar, né? Por exemplo, igual as donas lá, imagina que eu tô preocupado em fazer uma prece, não, fazer uma prece que todo mundo vai achar que eu faço uma prece muito linda. Recebi o que eu queria. Todo mundo sai da reunião e fala, nossa, a prece do Marcelo, que bonita. Mas o Marcelo mesmo não conectou nada. Conectou aqui, ó, olha, a prece teve resposta. Eu joguei essa energia, as pessoas receberam, me deram o que eu queria. Né? Interessante a gente tá pensando nisso. Né? Quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham pelo fluido cósmico. Tá? Lembra do fluido cósmico, né, gente? O fluido cósmico é a energia do universo. Né? Kardec, né?
que é a massinha que forma tudo. Por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados pelo codificador. Quando, pois, o pensamento dirigido a qualquer ser na Terra, no espaço, de encarnado a desencarnado, de desencarnado para encarnado, estabelece uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Ele está explicando, né, que as nossas ideias elas voam pelo espaço e elas se buscam, né, que é o processo que a gente fala muito da mediunidade, que é o processo de afinidade, de sintonia. Né? Quem pensa igual atrai quem pensa igual, pro bem e pro mal. Ou então para neutralidade. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Mas que dentro disso que você está falando, no item 5 lá que fala sobre a prece na reunião mediúnica, fala disso, né? Que quando fala lá na fala, né, do Cristo, que quando estiver, né, 2 ou 3 reunidos em meu nome. E quando a gente faz o nosso tratamento, eu lembro que você sempre fala assim, gente, se não puder entrar, que faça uma prece, alguma coisa. Eu sempre ficava pensando, gente, mas será mesmo que eu nessa distância, uma prece que eu fizer vai fazer efeito, né? E faz por isso, né? Que agora eu tenho esse entendimento de que o que eu tô irradiando aqui tá indo para quem precisa, né? Abriu o som, né? Sem som. Abriu o som, né? Com certeza. Pensamento é tudo, gente. Quando Jesus fala 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, é reunido pelo pensamento, tá, gente? Pode ter 2 na mesma sala rezando e um pensando em A, outro pensando em B. Não está reunido em meu nome, não. Né? Então, é aquela questão mesmo da união dos pensamentos, das ideias, do desejo, né? Do bem. Né? Então, assim, olha só. Nós aqui estamos unidos pelo pensamento à distância. Não estamos? Nós estamos vibrando, nós estamos trocando impressões. Né? Nós não estamos unidos fisicamente. Mas a nossa mente está vibrando em uníssono. Então, quando a gente faz uma prece, estabelece uma corrente espiritual entre nós. Porque no mundo espiritual, né, os limites da matéria tal qual a gente entende aqui de encarnado são outros. Vivemos em espírito onde colocamos o nosso pensamento. Olha a frase do Emmanuel, que nada mais é do que uma interpretação, né, uma reinterpretação, né, uma forma de explicar melhor, né, ou de explicar na linguagem mais moderna, a frase de Jesus: onde tiver seu tesouro, está seu coração. Né? Onde tiver seu pensamento, você está. Você se une com aqueles que pensam igual a você. Prece. Isso é prece. Então, para buscar se unir com a espiritualidade superior, há que elevar o nosso pensamento. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão chegando. Nós estamos falando de prece à luz da doutrina espírita, tá? Companheiros estão chegando aí, nós estamos dando boa noite aí. Né? Então, assim, a nossa mente vai moldar a nossa realidade. Isso é a maior verdade do universo, uma verdade para a qual, né, na época do Kardec, era quase que impraticável o entendimento, por faltar, na época do Kardec, né, muitos fatores de conhecimento científico básico que nós temos hoje. Né? Eu vivo falando isso, não é que o Kardec errou em nada, não mesmo. Tá? O que acontece é que o Kardec ele vai trabalhar aspectos do conhecimento dentro do nível de entendimento do século XIX. Nós temos que entender isso. Como nós estamos estudando aqui, dentro do conceito filosófico, social, científico do século XXI. Se a gente reencarnar, e eu espero que a gente reencarne, lá no século XXII e for estudar isso de novo, o nosso entendimento de realidade, de vida, do que é pensamento, do que é ideia, do que é universo, do que é matéria, do que é mudança de matéria, do que é energia, vai ser outro, gente. Nós vamos entender isso, né, com um nível de profundidade, talvez com um nível de aprofundamento, que hoje nós, por limitações, né, que nós temos aí no nosso momento, que a gente acha que é o máximo, nós estamos vivendo na época do Kardec, né? O pessoal da época do século XIX achava, nossa, a explosão do conhecimento humano, o auge da humanidade, século XIX. Nem imaginava o que estava para vir, né? A gente acha que é agora também, né? Não. Imagina daqui 200 anos como é que vai estar o mundo. Nós nem imaginamos, nós somos incapazes de imaginar daqui 10 anos, né? E quando eu falo isso é porque essas questões impactam no nosso entendimento do conteúdo, do nosso pensamento. Olha só que, né, a ideia e o pensamento. Por quê? Quando a gente pensa na prece dentro da reunião mediúnica, nós estamos pensando o quê? Espíritos, né, que estão presos à ideia. O que é um espírito sofredor na reunião mediúnica? O que é um espírito sofredor no geral, gente? É um espírito que está preso dentro de uma ideia única e repetitiva. Ou seja, aquele espírito só pensa em determinado aspecto
em determinada visão, em determinada situação da sua existência. Ou ele só pensa em dinheiro, ou ele só pensa em vingança, ou ele só pensa na mulher que ele ama, ou ele só pensa no homem que ele ama, ou ele só pensa no poder, ou ele só pensa no orgulho, ou ele só pensa no ódio que ele tem, ele está preso naquilo. Então ele não consegue fazer prece. Por que ele não consegue fazer prece? Porque o pensamento dele não consegue sair daquilo. Ele não consegue, quando ele pensa em alguma coisa, pedir a Deus, para quê? Para me dar o que eu quero. Pedir a Deus para quê? Para me ajudar a matar que é cara. Vou pedir a Deus para quê? Para me ajudar a conquistar aquela mulher. Vou pedir a Deus para quê? Porque dinheiro que é meu voltar para mim. Deus atende. Não, vou pedir pro diabo. No sentido que eu vou pedir pro mal. Porque a mente dele está presa. A mente presa não consegue fazer prece. Por que o André Luiz não fez prece? Porque a mente dele estava presa. Vamos aqui, né? Tem uma pergunta da nossa amiga Silvia aqui, minha vizinha. Falando nisso, Silvia, se você puder aqui dar uma passadinha aqui em casa depois, eu tenho um livro para te dar de presente, tá? Lá do nosso verso do caminho, tá bom? Desculpa aí, né? Depois a gente combina aí, se você quiser vir aqui amanhã de manhã, né? Marcelo, em muitos evangelhos são vivenciadas sensações diferentes que eles chamam de presença do Espírito Santo, que na verdade acontece, sei que é uma sensação bem forte, mas que entender, é um envolvimento mediúnico, né? Eles entram num estado de concentração, eles entram num estado de transe, né? O transe não é só de olho fechado, tá? Eles entram num êxtase, né? Na igreja católica é muito comum. O êxtase é aquele... O êxtase, um estado de consciência, né? Se o transe é um estado de alteração de consciência que a pessoa se... Né? O êxtase, ela... É o mesmo processo em estados diferentes. O que acontece? A pessoa sente a vibração do momento, normalmente a vibração do grupo, normalmente a vibração de algum espírito que está lá, às vezes algum espírito bom, né? E aí ele interpreta a sensação que ele está tendo ali como sendo que o Espírito Santo está entre nós. Desceu o fogo do Senhor no meio de nós. Ele está interpretando aquilo dentro do conteúdo religioso, né, que ele abraça. Né? O fenômeno está acontecendo. Ele está percebendo algo espiritual. Né? O que ele entende, talvez se ele estivesse lá num templo hindu, ele ia falar assim, o Ganesha está descendo aqui, ó, o deus elefante, né? Vishnu está dançando em torno da gente aqui, eu estou sentindo aqui, gente, a deusa Vishnu, né? Se ele estivesse lá no templo do deus Apolo, na Grécia Antiga, né? Ele ia começar a profetizar, falar assim, nossa, né? A Piton me envolveu aqui, a serpente do Apolo, que eu estou vendo o Apolo aqui, profetiza. Se ele estivesse lá em Israel, né, e falasse assim, o Senhor Deus dos Exércitos mandou falar aqui pro povo. Cada um vai interpretar um fenômeno, né, da sua maneira. É o mesmo fenômeno. Quando, né, que a gente tem uma casa espírita, por exemplo, quando voltado pro bem, tá? Não vão confundir, né, a pessoa entrar num estado de euforia, né, ou de contactar o mundo espiritual para fazer o bem, né, com aqueles teatros ridículos que a gente vê em muitos lugares onde espíritos, né, desequilibrados, se passando por demônios lá, ficam fazendo um teatrinho lá com vistas a enganar os outros, tá? E quando eu falo isso, eu também falo da casa espírita, onde você vai na reunião mediúnica lá, né, e os espíritos ficam lá fingindo que é espírito de luz lá para poder, né, ganhar dinheiro, ganhar vantagem em cima dos outros. Tem casa espírita que faz isso, né? Nós temos que ter muita consciência, é um fenômeno mediúnico, sim, só que né, aí nós temos que avaliar o que fenômeno está acontecendo. Eu vou na reunião mediúnica e acho lindo. O Speed Luz chega lá e fala, né? Mas eu vou avaliar o que ele está falando, né? Porque tem coisa que o Speed Luz não fala, né? Então essa que é a grande questão, né, gente? Alguém mais quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa do capítulo, gente? É interessante que o Kardec, ele vai falar, né? Eu vou pegar aqui, ele falou da oração do Pai Nosso, né? Que ele fala que a oração do Pai Nosso é a oração perfeita, né? Porque Jesus coloca ali a súplica, né? Jesus coloca ali o louvor, né? E o agradecimento, né? Então Jesus ele sintetiza na oração do Pai Nosso, né? A prece base, né? Para a gente poder, e claro, né? Jesus ele tem esse poder de síntese, né? Jesus ele pega e fala assim, o que eles precisam entender de prece? Nós vamos fazer uma prece aqui para eles que vai fechar tudo que eles precisam saber nesse campo, que é a oração do Pai Nosso. Né? Isso quer dizer que a oração do Pai Nosso é a única prece que a gente tem que fazer? Não, quer dizer que a oração do Pai Nosso é o melhor modelo, né, de prece que nós temos, né? É a prece mais perfeita no sentido de estrutura, né? Tanto que foi, né, ela foi organizada pelo Cristo. Então, né, nós vamos entender que, né, Jesus, como o grande professor, um grande, né, pedagogo do amor que ele era, ele faz uma prece que ela trabalha todos os nossos conteúdos de intimidade,
Né? Então, assim, ó, a oração do Pai Nosso é perfeita nesse sentido. Eu posso fazer a oração? Claro. Né? Mas eu preciso fazer só o Pai Nosso? Ou o Pai Nosso tem um poder maior do que outra prece? Não. Tá? Mas, assim, o Pai Nosso quando entendido. Tá? Igual uma vez o Liel falou isso comigo. Uma vez. Ele falou assim, ó, a questão do Pai Nosso não é nem a quantidade de vezes que você faz, é você entender. Né? Uma vez quando a gente foi fazer estudo sobre o Pai Nosso, eu era mais jovem, né? Eu até fiz esses estudos nas casas espíritas, acho que aqui no estudo também, né? E ele foi me explicar o Pai Nosso passo a passo, né? E aí ele, o Lucas, me explicando, né? Aí ele falou assim, ó, a questão toda é você entender o que Jesus está falando no Pai Nosso. Olha só, ele vai falando da nossa relação com Deus, ele vai falando da nossa relação com a matéria, com o Espírito, né? Consciência, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, né? Jesus fala do perdão, né? Da necessidade de perdoar para ser perdoado, né? De fazer para o outro que a gente quer receber, né? Então Jesus ele vai falando da nossa relação com a divindade, né? Então Jesus ele trabalha todo o conteúdo da doutrina espírita e do evangelho numa oração. Jesus pega tudo, ele sintetiza, né? Por isso que o Kardec aqui no texto do livro, né? O Kardec fica maravilhado. Vou até ler aqui, ó, o que o Kardec fala sobre a oração do Pai Nosso. Olha que interessante. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias da vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesma. Olha que interessante. Olha como é que aí nós vamos ver o nível espiritual do Kardec. Olha como é que ele pega o negócio né? E ele percebe o valor e a profundidade espiritual de uma prece. Né? E assim é perfeita. A oração do Pai Nosso, gente, para quem não acredita em Jesus, tá? Quem não acredita em Deus, né? Assim, na minha opinião, tá, gente? Quando eu falo assim, Deus não existe, né? Às vezes você acorda de manhã meio samba, fala, esse negócio não existe, tá? Aí você faz a oração do Pai, você pensa, nossa, Jesus é muito gênio para poder ser inventado. Quem inventou Jesus é Jesus, entendeu? Não tem como. Então, assim, se você pegar o nível de concisão da prece igual ao Pai Nosso, né? O que ela representa na entrelinha espiritual, os conceitos que estão ali por dentro, você fala assim, nossa Senhora, eu acredito. Né? A maioria das questões espirituais, para a gente acreditar mais, né? Tem até a questão que os espíritos falam para a gente, se a gente entender os conceitos de maneira mais profunda, a gente não duvida mais das coisas, não. A questão, a fé está muito ligada ao entendimento. Quando você entende, você acredita. Quando você conhece o processo daquilo, você acredita. Quando o raciocínio, ou quando o ensino, ou quando a informação espiritual ela vem de uma maneira lógica, não no sentido da lógica fria, né, gente? Na lógica que te toca, né? Que você fala assim, nossa, é mesmo. Nossa, né? Tem sentido. Né? É diferente. Tem um valor e tem uma realização, né? Num nível que é muito maior do que talvez a nossa momentânea capacidade de compreensão. Então a prece ela tem esse poder. Né? A oração do Cristo tem esse poder. Né, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? A gente vai deixar a prece mesmo na reunião de semana que vem, que nosso tempo ali falta 1 minuto, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre prece, perguntar? Semana que vem nós vamos continuar no mesmo capítulo, tá, gente? Por favor, quem não leu, leia, né? Pra gente continuar o estudo na semana que vem, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Eu acho que nós todos, eu principalmente, nós tivemos uma prova eficaz da prece, que foi a cura da Maria Fernanda. Todo mundo à distância, todo mundo rezando, e o principal, a Luana, ela chegou uma hora, ela falou para mim, Beth, eu entreguei minha filha a Deus, que seja o melhor para ela. Amém. Falei, Luana, nós estamos rezando, e o Lucas disse que ela vai ficar curada. Ela falou assim, eu creio, eu acredito. E a Maria Fernanda está em casa. Então, quem acompanhou, que eu estava mandando sempre, viu. E foi a maior exemplo para a gente da força da oração. Obrigada a todas, gente. Com certeza, né, gente? A gente está terminando o estudo, né? Queria
né? Agradecer a todos, né? Agradecer a espiritualidade que tanto nos ajuda, igual, né? A Beth está contando pra gente, né? São tantos casos, tantas situações. Eu queria pedir, né? Agora a gente vai fazer a prece final. Ontem, né? Uma prima do meu sogro, ela desencarnou, uma senhora de mais de 75 anos de idade, ela cometeu suicídio, né? O nome dela é Neuza, né? Então eu queria, né? Aproveitar que nós estamos fazendo prece, né? E fazendo a prece da noite, né? Pedir a vocês que nos acompanhem mentalmente, né? Que nos acompanhem à distância, né? E que a gente exercite na prece, né? Em primeiro lugar, né? O agradecer, né? Pela vida daqueles que nós amamos, né? Pela vida da pequena, né? Que foi curada, né? Com o auxílio da espiritualidade do Cristo, né? Que a gente possa agradecer por todos aqueles que nós amamos, que estão à nossa volta, pela nossa vida, pelas oportunidades que temos, né? E que a gente possa pedir ao Cristo Jesus que envolva os corações daqueles que precisam de amor. Queria pedir, Senhor, pela companheira que suicidou. Eu não a conheci pessoalmente, mas sei, né, do laço dela com a família da minha esposa, com o meu sogro, né? E peço que ela possa, nesse momento, receber o alívio e a ajuda da espiritualidade. Sabemos que o suicídio é algo complexo e difícil, que apesar de não nos competir o julgamento, compete-nos a caridade e a compreensão. Amigos espirituais, não pedimos só por ela, mas também por todos aqueles que estiverem neste momento em vias de cometer o ato, que possam receber uma chamada, um abraço, uma lembrança, para que se detenham diante do extermínio da própria vida. Amigos espirituais, pedimos também por aqueles que nos escutam, cada família, cada casa, cada ambiente que abre suas portas para a nossa presença e as nossas palavras, em nome do Teu amor. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido. Agradecemos, mais uma vez, pela cura daqueles que amamos e pedimos por aqueles que precisam de ajuda. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Meus amigos, boa noite. Amanhã nós estamos de volta, se Deus quiser, né? Às 20 horas, para o nosso estudo de Evangelho, né? E sexta-feira nós voltamos com o tratamento espiritual, tá bom? Deus quiser e permitir também, tá? Fiquem todos com Deus. Muita paz, muita luz e até amanhã, né? Se Deus quiser e permitir. Muito obrigado a todos aí que acompanharam o nosso estudo. Até semana que vem, né? A gente vai continuar no mesmo capítulo. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.